eu sou Cris Sanches e este é o Cimesp no podcast. Você acompanha aqui as entrevistas e as notícias referentes ao mundo da indústria. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa especialíssima. Eu tive o prazer de trabalhar com ela por um tempo lá no Cimesp, no ano em que o Cimesp estava completando 30 anos. Lina Stolfi, bem-vinda. Obrigada por atender esse convite. A gente conviveu por alguns meses lá no Cimesp, né, Lina? Foi pouco tempo, né? É. Mas acho que foi o suficiente para a gente criar uma. Foi. Foi muito bom mesmo. Foram alguns meses e foi num momento em que o Cimesp estava completando 30 anos. E eu me lembro que eu cheguei, né, com a incumbência até de fazer uma revista. E aí, a Lina, com todo o seu conhecimento, porque ela simplesmente foi a primeira funcionária do Cimesp, né, Lina? Batizei você de oráculo, lembra? Pois é, foi mesmo. A Lina é o oráculo do Cimesp. Foi. Lina, o que você fazia no Cimesp? Qual era seu papel dentro da estrutura da entidade? Faz muitos anos, né, Cris? Muitos. Então, eu comecei ali fazendo a administração, a secretaria e a administração, porque só tinha eu e o Eugênio de funcionários. Então, praticamente, a gente tinha que montar, a nossa função era montar um sindicato. Desde comprar uma mobília, adquirir um espaço, alugar um espaço, porque a gente não tinha nada. Então, foi assim um começo mesmo. E a gente fazia um pouco de tudo, Cris. Aquele tal do jogo de cintura, que a gente estava falando até agora há pouco, né? Que você tem que ter um jogo de cintura, tem que ter um comprometimento. E quando foi feita a proposta, que eles me colocaram, o que eles queriam que eu fizesse, a gente aceitou e sabia que tinha que ter a pau para toda a obra mesmo. Então, desde o cafezinho você tinha que fazer, servir uma água, ajeitar o banheiro se viesse alguém meio diferente, entendeu? Por quê? Porque era tudo um começo. Onde era a sede quando você começou a trabalhar no Cimesp? Quando eu comecei foi na sala do Eugênio. O Eugênio tinha uma sala dele, porque ele era consultor, na verdade. Eugênio tá? Stipe, a gente tá falando dele. Quero trazer ele aqui no podcast. Ele era consultor e ele fez um contrato com esses empresários que estavam fundando o Cimesp e com a intenção de fundar o sindicato. Então, ele que foi atrás, ele foi para Araçatuba conhecer um outro sindicato patronal que existia na época lá, que era dos calçados, mas ele foi ver como é que era. Araçatuba ou Franga, não lembro, acho que era Araçatuba. E ele trazia essas informações para os empresários, sentava e tal. Então, a intenção era criar o sindicato. E ele, então, era o consultor, foi contratado para fazer isso. O que ele precisava? De uma pessoa. Aí ele me contratou. Ele tinha uma salinha de consultoria lá no Hack Center e a gente arrumou uma mesa para mim, uma cafeteira, e aí nós vamos começar a trabalhar. Era uma sala no Hack Center, No então, Hack que é um dos Center. prédios comerciais mais antigos aqui na cidade, né? Mais antigos. Ali a gente ficou, eu acredito que nós temos ficado ali uns 3 meses, porque até desocupar uma sala que a gente alugou lá no Tiradentes, no Tequinal. No Tequinal, a gente alugou uma sala de recepção, aí já tinha uma estrutura de recepção, tinha uma sala de diretoria, que a gente derrubou a parede e fez uma diretoria, uma sala mais ampla. E a parte de cima era a assembleia do prédio, a gente alugou. Quando tinha assembleia, a gente usava essa sala. Que interessante. Sabe? Usava para fazer assembleia. Então, era muito pouco. Por exemplo, associadas naquela época, Cris, eram os diretores que estavam fundando o Cimesp. Lembra quem eram os primeiros? Quem que você De tem mais cabeça, lembrança? seu Assim? Tito Não precisa ser Goba. todos, mas... Seu Tito Gobo, seu Tarcísio Mascarim, lá da Mantoni. o Marinho Mantoni, o Luciano, que eram os cabeças, né? O Luciano, o atual prefeito. Que foi o primeiro presidente do Cimesp, foi Luciano o primeiro, Almeida. depois o Marinho Mantoni. Tinha tanta gente que já morreu. O seu Leopoldo Gobim, que saudade, nossa. E pessoas diretores que deixaram, de alguma forma, eram diretores e deixaram a empresa por algum motivo, e que trabalharam, participaram também, que não estão mais. Mas estão lá no quadro, tá? Aqueles que foram diretores têm lá no quadrinho deles, são
Hoje deve ter 12. São 12 ou 13 diretorias. Eu tive 7 presidentes. 7 presidentes. Passei por 7 presidentes. Você foi do Luciano Almeida. Luciano, Mário Mantoni, seu Nestor, o Roosevelt Vargas. Aí depois o Tarcísio, que ficou acho que 4 anos. Aham. Aí veio o seu Euclides, daí veio o Roberto, e depois voltou o seu Euclides, certo? Euclides, Então, foram muitas diretorias, né? 7 diretorias. Embora os diretores, eles faziam muito um job, você fazia aquele job rotation, sabe? Uhum. Porque a diretoria, você não imagina, Cris, a dificuldade que se tem. O pessoal pensa que é fácil, mas não é não. De conseguir um empresário para ocupar um cargo na diretoria. Porque a gente, lógico que você sabe que é difícil mesmo. Ele tem a empresa dele. Ele É um não trabalho tem, voluntário, né, é um trabalho Lina? voluntário. E alguns cargos até que nem precisa estar ali à disposição. É mais figurativo, mas tem que estar lá, uma vez por mês, participando e tal. E a própria diretoria gostava de estar presente com todos ali, né, para bater um papo, para ver como é que tá, jogar as informações. Então era muito difícil você conseguir. Eu me lembro do seu querido, seu Roberto Soriano, que Deus o tenha, né? A gente tem muita saudade dele. Fizemos trabalhos assim, enormes, de corpo a corpo mesmo, de chamar a pessoa, que a diretoria nem sabe. A gente chamava para tomar um café, fazia umas brincadeiras, apresentava, mostrava o Cimesp, contava umas historinhas engraçadas, e aí falava de outros diretores que estavam lá hoje, que ocupavam cargo. Você conhece fulano? Então ele está aqui com a gente e tal, tal. Lina, você tocou no nome do seu Roberto Soriano, que foi por mais de 20 anos gerente do Foi Cimesp. 23 Ele anos. praticamente personificava o que era o Cimesp. Possivelmente você foi a pessoa que mais conviveu com ele dentro da entidade, né? Sim, acho que sim. Infelizmente a gente não tem o seu Roberto Não. para falar com a gente aqui hoje. Eu me lembro muito bem dele, tive o prazer de conhecê-lo, não convivi com ele, mas eu gostaria que você falasse um pouco do seu Roberto. Acho que é uma forma da gente homenagear a memória dele. Eu gostaria muito, acho que não vou alcançar tudo isso, mas eu gostaria muito. O seu Roberto foi uma pessoa, ele ocupava, ele trabalhava num banco, então ele conhecia muita gente, Cris. Eu falava para ele, seu Roberto, é muito difícil sair com o senhor, porque o senhor não presta atenção na direção na frente. O senhor fica olhando para trás, para os lados, cumprimentando, ele conhecia todo mundo, trabalhava no banco e a gente brincava muito. E, fora isso, ele tinha muito conhecimento pessoal, os Um network empresários, bacana, né? muito bacana. E ele veio, ele não tinha experiência de sindicato, ele tinha experiência de banco. Mas ele era gerente no banco, então ele era um líder, certo? Ele sabia o que ele estava fazendo. E a gente estava no momento, em 95, estava num momento assim, o Cimesp ia assinar sua primeira convenção, então estava uma agitação que você não imagina, uma expectativa danada. E ele precisava conhecer, né? Ele precisava ter um. Então a gente colocava ele para conversar um pouco com os advogados, para conhecer mais como é que funcionava essa história de convenção coletiva, o que, que é uma convenção e tudo mais. E com isso ele foi adquirido, e a amizade daqui, aquela coisa, ele foi interagindo e foi uma beleza. Porque ele era muito simpático, né? Ele era muito carismático, não tinha quem não gostasse do seu Roberto. O seu Roberto chegava, seu Roberto do Cimesp, pronto, já sabia que era o seu Roberto Soriano. E ele fez muita falta num período que eu considero assim, que foi, não, vamos dizer assim, o prêmio do Cimesp, praticamente para nós, o Cimesp já estava consolidado, praticamente consolidado. E a gente estava fazendo uma grande reforma para melhorar para as associadas o que a gente já tinha, que a intenção sempre foi essa, melhorar sempre para eles, para as associadas. E nesse período ele ficou doente. Então, foi um período muito difícil, Cris, porque a gente não conseguia. Não tinha Valéria, era o seu Roberto.
Então foi muito difícil para a gente continuar, sabe? O pessoal deu muita força, os empresários foram muito bacanas o tempo todo, tentando levantar, porque sabiam, né, que tudo isso. Mas sempre tinha a ausência do seu Roberto. Então eu montava, vamos pensar, alguém se pensou em um grupo, vamos montar um grupo para trabalhar com tal coisa. Vamos chamar o seu Roberto aqui, porque ele conhece fulano, Bertano, Ciclano, ele já vai falar com quem que a gente sabe. Essa coisa de o dia a dia nosso, tudo era Aham. envolvido com ele, sabe? Era uma pessoa calma? Ele era calma dentro do possível, sabe? Às vezes ele ficava meio ansioso, é mais ansiedade Aham. do que ia acontecer. A expectativa do que estava previsto para acontecer, sabe? Que era com todo mundo, a gente, né, vivia assim, pisando em ovos às vezes, não era sempre, mas vivia. E enfim, ele era uma pessoa carismática, todo mundo conhecia. Pra você tem uma ideia, o Zé Luiz, você fala do seu Roberto Soriano lá no sindicato, é uma coisa de louco. Tudo era com o seu Roberto. Eles ligavam para o seu Roberto Soriano para falar com o seu Euclides. Ligavam, você entendeu? O Passava ponto pelo seu era Roberto. o seu Aham. Roberto, Aham. a conexão. Porque ele facilitava, ele, entendeu? Entendi. Era um Ele, bom interlocutor. nossa, demais. Ele sempre buscava intermediar o mais rápido possível para que a coisa acontecesse, que era essa a intenção, que É. fluísse, né? Então ele fez muita, muita falta. E você, voltando a falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua história dentro do Cimesp, que é uma história longa e bastante, eu vi com que carinho e com que respeito, né? Você se desligou do Cimesp, todo mundo te homenageou. Você tem uma sala no Cimesp com Pois seu é, nome, tem uma sala no Cimesp com seu nome e uma com a bem, sala do seu Roberto, né? bem Com o nome do seu mereço, Roberto. O que eu gente. acho que é uma forma muito elegante, muito carinhosa de homenagear alguém que dedicou uma boa parte da vida à construção dessa entidade, né? Você, quando foi para o Cimesp, você não era uma jovenzinha inexperiente, alguém você tinha tido uma carreira interessante numa multinacional, né, Já, Lina? já, eu tinha. Tanto é, quando o Eugênio me chamou, Cris, eu sempre falo isso para o Eugênio. Eugênio, eu lembro quando você me chamou. Toda vez que a gente se encontra, a gente relembra isso. Quando ele me chamou, eu já estava, como você estava falando um pouquinho antes de eu chegar, que você estava falando sobre isso, a dificuldade que você tem hoje em dia de arrumar profissionais, né? Mas naquela época, em 90, o desemprego era muito grande também. Então, eu estava voltando de Manaus com uma carreira de uma experiência de multinacional e que eu não tinha colocação aqui. O que eu fazia lá nos últimos 3 anos, 4, eu não tinha aqui. Era coisa de homem. E aí eu entro na parte de chegar numa sala de seleção e você está numa vaga de 20 e só você de mulher. É mesmo, Lina? Mas o que Muito. que era que você fazia? Plano e controle de produção, que era Olha. PCP, era bem Aham. masculino mesmo, entendeu? E eu já tinha, nossa, mandado currículo, fazia 3 meses que eu estava procurando. E o Eugênio ficou sabendo por alguém que eu estava procurando, uma pessoa da Philips está procurando emprego. Eu falei assim, nossa, e o que que ela fazia? Eu falei assim, ela aqui em Piracicaba, ela foi secretária de tudo que é emprego. Eu comecei na seleção, na verdade, na Philips, e fui parar no RH. E aí ela queria mudar, foi para Manaus, mudou radicalmente, foi para a área de produção. Aí ele falou assim, nossa, eu quero conhecer ela. E conheceu. Eu sei que eu cheguei na sala dele, que eu já falei assim, ele falou, quem é a sua família, falamos. Eu tinha 2 filhos, meus filhos eram pequenos. A minha filha tinha 3 anos e meio, a Patrícia, e o Guilherme ia fazer 7 aninhos. 2 crianças. Falamos de filhos, ele não era casado, era solteiro e tal, não sei o quê. E com minha experiência, contei o que eu sabia fazer e tal. Ele falou assim, olha, eu falei, o que que você quer? Ele falou assim, olha, nós estamos fazendo, ele falou o que ele queria. E eu estava tão com o saco cheio, que eu falei assim, olha, é o seguinte, vamos resumir a conversa? Eu sou casada há tantos anos, eu não lembro nem de quanto foi. Eu tenho 2 filhos. Eu não pretendo ter mais filho. Porque se é isso que você tem medo que eu fique grávida e falar com a pessoa na mão, eu não quero mais ter filho. Então, para a gente encurtar a conversa, porque eu estou tão desanimada de procurar alguma colocação, que eu sempre encontro alguma coisa, um motivo tão
tão besta para me dispensar que a gente vai tentar abreviar a conversa. Vamos logo, né? E ele olhou assustado pra mim. Eu falei assim, nossa, o que essa mulher tá falando? E aí, eu sei que depois disso a gente teve, o negócio ficou mais tranquilo, a gente falou mais do que ele queria, do que ele esperava. E aí eu contei um pouco do que eu fiz, né, tal. E ele falou assim, olha, eu gostei muito do seu currículo, assim, voltamos a nos falar. Eu falei, tá bom. Saí de lá, Cris, eu vou falar pra você, eu não achei que eu ia ser contratada, não. Porque por conta já do desânimo que eu tava de tantas entrevistas. Passou uns 10 dias, nada, eu falei, esqueci, né, não aconteceu nada. A secretária do Luciano, Cláudia, ela ligou para mim na minha casa e falou assim, viu, você não atende o telefone? Porque não tinha celular naquela época, tá? É bom lembrar isso. Eu falei assim, por quê? Eu falei, porque eu tô ligando na sua casa, não é de hoje. Eu falei, mas quem tá falando? Isso aqui é secretário do Luciano. Luciano era o diretor da Motocana. E ele é quem estava entrevistando eu tinha que conhecer ele, porque é ele que tinha que me aprovar. E eu tô tentando. Eu falei, nossa, mas eu não vi, desculpa, quando você quer? Eu falei, dá para você vir agora aqui? E fui lá. Fui lá falar com o Luciano. O Luciano me entrevistou. E aí, na semana seguinte, segunda-feira, já começamos a trabalhar. E aí foi aquilo, Cris, aquela coisa, tudo. Aí como é duro, você do começo. Começou do começo. Nossa Senhora, gente, Quando olha. você fala que era uma mesa, né? Nossa, imagine, não é assim. E você é associada. Como é que você vai conquistar uma associada? Buscar alguém para se associar a você? Que você não tem nada para oferecer. Mas quem é você? Primeiro, quando você liga você pega um telefone e liga numa empresa, você se identifica como? Eu sou do sindicato patronal das indústrias. Desliga na sua cara. Eles não querem falar no sindicato, porque eles acham que sindicato é aquele sindicato lá, e não é o sindicato do patrão. Eles não ligavam essa coisa de ainda patronal. Hoje não acontece um pouco ainda isso. Ainda tem isso. Então, era muito difícil. Não tinha computador. Era uma coisa, era um luxo, né? Nossa Senhora. Era um luxo. DOS, um negócio bem... fax. Eu fazia convocação de reunião por fax. Todo dia à noite, eu ficava até 8 horas da noite passando fax, porque era o melhor horário, e chegava lá na empresa. Tinha o cabeçalho de cada empresa, e o descritivo que eu fazia, repetindo sempre o mesmo, para que eles tivessem no dia seguinte, ia ter uma reunião muito importante, papapá. Então, você imagina, aí começamos com os diretores como associados, aí eles foram conquistando, eles que foram buscando, né? Sem a ajuda deles, a gente não teria conseguido, realmente. Amadurecer a ideia de que existia um sindicato patronal que queria brigar com eles, que era muito importante que estivesse numa mesa discutindo as negociações coletivas, né? E a gente nem tinha uma negociação ainda. Não existia, né? Não tinha um parâmetro ainda, né? Para dizer... E como o seu Clis, né, estava dizendo, tudo por quê? Porque nós estamos numa cidade, naquela época, que é sucroalcooleira, e seguindo regras de uma empresa de carro, de autopeça, né? O setor automotivo era um pouco... não tinha nada, era abril, e quando que nós devíamos estar lá no final de novembro. Então, os meses, né, que deve estar entre safra, sim. E eles não entendiam isso, então era uma briga muito feia. Conseguiu. Acho que foi assim o maior feito, o Cimesp. Era o único sindicato do interior de São Paulo. Não existe sindicato patronal. Primeiro que não existe, agora sim. Naquela época não existia nenhum. Existia esse de Araçatuba, que não era nem reconhecido, mas ele era do calçado. O nosso sindicato foi o primeiro. Não existia. A briga com a Cidesp, a Federação, Ciesp, tudo era isso, que eles não queriam. Se eles abrissem... Era uma divisão, era como se fosse um enfraquecimento. Enfraquecimento, né? Total. Então, e você tinha que conquistar a confiança das empresas aqui, de que o correto não era negociar com eles lá. Por quê? Porque a nossa realidade era diferente, não tinha nada a ver.
Não só a database, tudo era uma realidade diferente, até o aumento salarial era diferente. Então, você precisou conquistar aos poucos e trazendo. Cada conquista nossa era assim. No dia que nós chegamos lá, eu fazia um resumo pro Eugênio. Eugênio, eu vou fazer um resumo de quantas associadas a gente tá. A gente dependia disso também, né? Sim. Olha, hoje nós estamos com 45. Nossa, era uma comemoração. 45 associados. Nossa, põe por ordem alfabética, passa para a diretoria. Uma festa. Passava mais uma semana, 2 semanas. Eugênio, 50, hein? Número 50 em associado. Verdade, nossa, sabe? Era uma conquista única. Cada conquista era muito comemorada. Aí contratamos um advogado. Nós precisamos ter serviço, Eugênio. Não tem como, eu não tenho argumento. E aí contratamos um advogado, o Dr. Léo. Dr. Léo Minoru Ozawa. Veio na época, o Dr. Drauzio era um dos contratados, né, da parte jurídica, que acompanhava todo o processo do semestre, e ele veio participar da seleção. Escolhemos o Léo. E o Léo, então, um advogado, um japonesinho muito simpático, veio trabalhar lá com a gente, e ele é que atendia. Então, aí eu pude abrir aquela coisa de temos um serviço. Hoje nós temos um departamento jurídico para te atender. Se você é associado, é gratuito, entendeu? E continua sendo uma das forças do Semesp hoje, né, Lina? Quando você olha assim, passado, né, todo esse tempo, quando você olha para o Semesp, que você viu nascer, você praticamente, né, estava na sala de parto lá, né, Lina? Quando você olha para o Semesp hoje, né, com toda a estrutura que ele tem, com as associadas que ele tem, com a expressão que ele tem hoje, né, a importância institucional, o que passa pela sua cabeça? Quer dizer, como é que você se sente? Ai, é maravilhoso. Ninguém acreditava, Cris. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava que o semestre fosse realmente... Nossa, o dia que a Caterpillar chegou como associada, a Hyundai, as entidades que a gente corria atrás, bater na sua porta porque quer conhecer você, é gratificante. Como você falou, você está lá desde o início, né? Pegou as coisas no chão. É muito gratificante mesmo. É uma coisa... Não dá para você descrever, entendeu? É muito gratificante você ver o negócio feito, realizado. Agora só tem que tocar para frente, entendeu? É conquista em cima de conquista. Porque a pior parte... os velhos que passaram, nós lá que passamos. Os pioneiros, né? Os pioneiros. Fizeram a parte dele, entendeu? Agora, esses que estão lá, que é a nova diretoria, essa nova estrutura, eles têm tudo para ser só sucesso. O Semesp não tem para ninguém. Não tem. Ele não tem que concorrer, não tem que se achar, sabe, de se menosprezar ou com medo. Não. O que a empresa associada hoje, ela não precisa recorrer a lugar nenhum. É verdade. Antes de mais nada, se ela ligar lá, falar com o cara, olha, estou com tal problema, se eles não puderem resolver, eles vão direcionar você para onde você vai resolver. Que é isso que sempre foi a chave, sabe? Gente, não pode nunca deixar no caminho. Por quê? Porque é confiança isso, né? É verdade. E eu acho que é tudo que eles queriam. Tá realizado, você entendeu? Os desafios, eles vão se modificando ao longo do tempo. Os pioneiros tiveram um desafio, a diretoria atual tem outro desafio que é manter uma estrutura grande, ampliá-la e oferecer mais serviços, né, acolher mais, né? E trazer mais associados. Nós temos um contingente gigantesco de indústrias aqui na cidade, na região. Quer dizer, ainda há muito espaço para somar forças, né, Lina? E é bacana ver alguém como você vir aqui contando uma parte dessa história. Muita gente não sabe, né? Muita gente não testemunhou. Eu falo que eu fiz as matérias de surgimento do semestre, eu trabalhava no Jornal do Piracicaba, cobri essa área, então eu fui as primeiras matérias sobre o novo sindicato patronal que surgia, eu me lembro de ter feito. Então, a gente está aqui para contar um pouco dessa história, né? Então, eu fico feliz
de poder receber você aqui hoje. Muito obrigada. Você estava lá no topo da minha lista e na memória do Cimesp, porque você possivelmente é a pessoa que mais viveu o Cimesp até hoje no seu dia a dia. Para finalizar, o que o Cimesp deixou na sua vida, Lina? Olha, primeiro, eu me realizei lá, viu? Assim como pessoa, o crescimento, conheci os empresários, pessoas que eu nunca imaginei ver de perto, e que agregaram muita coisa na minha vida, me ensinaram muita coisa. Pessoas simples, bacana mesmo, sabe? A gente sempre tem aquela ideia de que patrão é sempre, não, é humano mesmo, que fizeram a diferença e que me deixaram feliz. Eu fiz muita coisa que eu não poderia fazer, eu realizei estando lá no Cimesp. Então, eu tenho plena certeza de que a minha felicidade, ela se completou com esse trabalho que eu fiz lá, que eu realizei, sabe? Me deu muito prazer. Eu tinha prazer em sair de manhã e voltar à noite e ficar mais tarde. Era muito prazeroso. Isso é impagável, né? Não existe o Não que, tem, não não existe o tem. que Que isso aí, não substitua, vamos né? entrar nesse mérito, certo? Que É. muitas vezes nem era É. isso, mas era o prazer de você estar ali realizando. A chance, a confiança depositada, né, em você. Isso que não tem preço, sabe, Cris? É um negócio que é muito gratificante mesmo. É um negócio que eu falo com orgulho para os meus filhos, para toda a geração que está vindo agora, né? Que pergunta, que fica sabendo que você se mestre, vem perguntar alguma coisa. A gente tem o maior prazer de falar. Quando tem aquele receio, estou começando, estou fazendo alguma coisa, nem sei se vai dar certo. Olha, eu tenho experiência, vai por mim. Acredite que vai dar certo. Isso tudo depende de você também, né? É uma É. coisa que está dentro de você. É óbvio que tudo não é ajoelhar, mas foi dentro de você, meu. E tudo deu certo, né, Cris? Eu acho que, olha, eu creio que o que o Cinesp é hoje não tem. Que bom. Eu fico feliz por você, fico feliz pelo Obrigada, Cimesp. Quero te agradecer por estar aqui hoje comigo. É uma alegria, uma honra ter você obrigada. aqui. Adoro quando você vai lá no Cimesp para a gente tomar um café, comer um bolo, Eu aquela sinto tanta torta de falta. café. É, Obrigada por ter vindo. obrigada. E eu convido a você que está nos assistindo a seguir o Cimesp, a TV Cimesp, e acompanhar os nossos episódios aqui. As nossas entrevistas elas são postadas sempre aqui no YouTube a cada 15 dias, na segunda e na quarta quinta-feira de cada mês, tá bom? Obrigada pela sua companhia. Eu te espero no próximo Cimesp no podcast.